Ontem eu falei aqui sobre um ano do 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram a sede dos Três Poderes em Brasília e causaram uma destruição tremenda, principalmente na sede do STF. E aí eu recebi alguns comentários aqui que hoje eu vou ser obrigado a responder, porque por um lado eu recebi comentários de pessoas dizendo que é absurdo, é um exagero dizer que houve uma tentativa de golpe no Brasil ou que esteve próximo de um golpe de Estado no país. E nesse sentido, há de fato dois elementos aqui, que é um elemento cômico, né, do tipo, do perfil do manifestante bolsonarista, do patriota, do patriotário, por exemplo, que tentou fazer isso, mas também é um elemento trágico e perigoso nessa história. Nos últimos dias começou a circular aqui um vídeo do Luizinho Fotocópia. Ele era um soldado, ele era um militar durante os acampamentos dos bolsonaristas na frente dos quartéis, e ele conta um pouco a experiência dele vendo essas pessoas lá, né? É engraçado, eu quero ver com vocês, a gente pode dar um pouquinho de risada, mas depois eu quero falar sobre a parte séria dessa história. Vamos ouvir juntos aqui Luizinho Fotocópia falando sobre os golpistas. Assistam. Olá, como foi servir ao exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis? Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu ânus isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu ânus. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho? Era. Porra, a gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente cantos do exército e nacional, e a gente ficava tipo, que porra é essa? Nem quem era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo com tamanha bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. Era 200 moleque de 18 anos. Mas por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles ficavam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles falavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava a insígnia do exército e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles. A gente falava, ô, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne. Os caras já fizeram churrasco na minha vez. Os caras estavam fazendo churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam continência e faziam assim, tipo... Irmão, a gente é uns bosta, vocês são idiotas, vocês são bobo da cabeça? Teve uma vez um fato muito engraçado que estavam todos lá na frente cantando e tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas 9 da noite, que eu fazia das 6 às 10, e a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. E eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa... Por que caralho vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? Não faz sentido. Também era muito engraçado chamar a atenção deles, porque era só por diversão. E eles obedeciam, tipo, a gente falava, tira essa cadeira daí, sai daí, e eles saíam. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho Fotocópia. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra, mas isso era engraçado. Como vocês podem ver aqui, o aspecto cômico tem a ver com essa reverência, né, quase sagrada que eles tinham ou têm pelas Forças Armadas. Então você tem lá um monte de jovens, né, saindo da adolescência ainda, né, 18 anos, servindo o exército, e eles, os patriotas, olhavam esses jovens aí como se fossem a esperança da salvação do Brasil, do enfrentamento, sabe, ao comunismo, e que eles iam fazer essa revolução aí conservadora no país, né. Então havia uma desconexão aí, um desligamento entre o ideal deles do que seriam as Forças Armadas e a realidade. Mas, por outro lado, também não dá para negar que havia esse intuito de um espírito golpista, de ruptura, é o intuito total, né? Quando eles iam lá e pediam lá o artigo 142, lá, a intervenção, o golpe de Estado legalizado, constitucional, quando eles pediam esse tipo de coisa, havia esse intuito realmente de que as Forças Armadas tomassem o poder, e eu falei sobre isso ontem, né? Sobre como foi sugerido para o Lula que ele decretasse uma GLO, e ele, com instrução da Janja, né, falou, não vamos fazer isso não, e foi o ato mais prudente, porque havia a expectativa de que, ao pôr os militares lá para tomar conta da situação, né, para controlar a situação, que os militares nunca mais deixariam o poder. Então, nesse aspecto, há esse elemento cômico, sabe, de fato, o perfil do patriota médio era um perfil bastante, sabe, bizarro, e não se poderia imaginar que eles fariam uma revolução, mas, por outro lado,
havia gente com poder no meio disso e que desejava de fato ruptura. E aí eu quero ler para vocês aqui uma série de tweets do senador Alessandro Vieira, porque a gente viu muitas manifestações de figuras públicas, né, de figuras institucionais. O próprio Alexandre de Moraes foi alguém que de maneira veemente disse sobre o risco que havia realmente naquele momento e que era o intuito deles um golpe de Estado, mas o Alessandro Vieira resume aqui de maneira bem contundente também qual é a visão dele sobre isso. Diz aqui o senador Alessandro Vieira: nesses tempos onde polarização e desinformação andam sempre de mãos dadas, não vão faltar versões sobre os fatos do 8 de janeiro. Então cabe manifestar minha conclusão sobre tudo que testemunhei naqueles dias em Brasília. Nosso país realmente enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa de golpe que teve os escândalos do dia 8 de janeiro como massa de manobra de uma elite altamente beneficiada no governo anterior e que não aceitava o resultado das eleições. Essa elite, que envolve empresários, políticos e oficiais de alta patente, segue 100% impune. A defesa da democracia passa pela punição dessas figuras, respeitando o devido processo legal e sem acordões ou anistias. A liberdade é uma conquista que exige vigilância permanente e coragem para apontar abusos, inclusive daqueles que hoje se intitulam defensores da democracia. Então, segundo Alessandro Vieira, havia de fato, né, a gente não está aqui exagerando ao falar que havia esse intuito golpista e foi uma tentativa de levantar as massas contra o resultado eleitoral e que quem financiou isso, quem eram os cabeças desse movimento, quem realmente tinha poder ali para alterar as coisas, continua impune e que é preciso continuar até pegar essas pessoas. E isso inclui, certamente, aqui a gente pode dizer, inclui Bolsonaro, que era o presidente da República anteriormente e que instigou esses movimentos e que se beneficiaria deles. Então, não dá para negar que uma punição exemplar, uma punição que seria satisfatória, envolveria o ex-presidente da República. Então, por um lado aqui, só para deixar claro, há esse aspecto cômico, né, como mostra lá o jovem que era soldado, mas também há esse aspecto sério, grave, de risco institucional real. E aí, outro tipo de comentário que eu recebi, além desses, né, dizendo que não havia esse risco, foram de pessoas que estavam revoltadas porque eu teria comparado o golpe de Estado bolsonarista no Brasil, essa tentativa de golpe de Estado, com uma revolução comunista. E é engraçado ter que fazer isso, né, porque supostamente estou falando aqui com as pessoas mais esclarecidas da esquerda radical do Brasil, pessoas que chamam todo mundo de raso, todo mundo de limitado intelectualmente, e eu tenho que vir aqui explicar a explicação, porque eu não fiz comparação entre grupos, ou ideias de grupos, ou prática de grupos, porque não há comparação possível. O que eu disse aqui é que qualquer grupo que tentar um golpe de Estado, ou uma revolução, ou sei lá, qualquer tipo de ato de derrubada do regime, do sistema político, sabe, das instituições, qualquer grupo que for, se for um grupo de ANCAP fazendo isso, que, no final das contas, se eles forem derrotados, e geralmente são, né, porque a estrutura hoje do Estado é muito mais sofisticada do que era no passado, se forem derrotados, que serão presos ou mortos pelo Estado. Basta pensar, por exemplo, durante a ditadura militar, um regime repressivo, autoritário, e que havia grupos, né, grupos armados enfrentando o regime, e o resultado ali foi, sabe, o que se espera de um grupo enfrentando o Estado. Foram presos, foram exilados, foram mortos, foram torturados. Então, assim, a luta armada no Brasil foi glorificada depois, foi mitologizada depois pela história, mas na prática mesmo não tinha a menor possibilidade de derrubar o regime militar. Não tinha essa possibilidade porque eram grupos muito limitados, grupos, sabe, com poucos integrantes e que não tinham poder de derrubada de um regime militar. Não tinha. O que aconteceu ali, a democratização do Brasil, foi um processo que envolveu figuras políticas e figuras institucionais políticas também, que através de uma transição que foi pacífica, levou até a democracia, levou até a república atual, mas não é resultado da luta armada. E só para reforçar como não há comparação, a gente tem que olhar para os dados da realidade aqui, a gente tem que olhar para o mundo real, né? Não ficar no mundo da ideologia, não ficar no mundo, sabe, dos delírios, dos devaneios de um futuro, de um paraíso terreno. Não, a gente tem que olhar para os dados concretos da realidade para entender como funciona esse jogo. Então quero ver com vocês aqui uma tabela que mostra o resultado eleitoral da última eleição no Brasil, né? Então, o primeiro turno eleitoral aqui, você tinha ali alguns candidatos principais e depois os outros candidatos menos conhecidos. Então, aqui você tem o total dos votos da última eleição, que foram 118.229.719 votos. Esse é o total, né? Votos válidos no Brasil. E aí, em primeiro lugar, no primeiro turno, estava o Lula com 57 milhões de votos. No segundo lugar, Jair Bolsonaro com 51 milhões de votos e depois os outros candidatos com menos votos, né? Simone Tebet em terceiro lugar, 4 milhões e 900 mil. Ciro Gomes em quarto lugar com quase 3 milhões e 600 mil votos. E depois Soraya Tronic, 600 mil votos. Felipe Dávila, 559 mil votos.
Padre Kelmon, né? O Padre Kelmon, que foi uma figura meio, meio cômica lá, que surgiu, meio que, atrapalhando os debates presidenciais. Padre Kelmon com 81 mil votos. Léo Péricles, 53 mil votos, e aí Sofia Manzano, PCB, né, o Partidão Comunista do Brasil, 45.620 votos. Ela teve 0,04% dos votos válidos na última eleição. Por que eu digo isso? Porque eu pego aqui a Sofia Manzano para mostrar como um exemplo da relevância desse discurso dos comunistas de internet no mundo real. Porque eles eram vinculados, ou são mais vinculados ideologicamente, ao PCB, que é um partido marxista-leninista no Brasil. Alguns deles foram expulsos desse partido no passado, porque eles mais atrapalhavam do que ajudavam o partido. Inclusive aqui, né, notícia do ano passado aqui sobre esse caso, quando expulsaram o Jones Manuel do partido, eles alegaram o seguinte, olha, que ele pertencia a um pequeno grupo cuja limitada ação na realidade concreta da luta de classes contrasta com a farta presença nas redes virtuais, estão atrás de engajamento e buscando espalhar mentiras e calúnias contra a direção do partido para criar confusão entre a militância. Então, dentro de um partido que tem 0,04% dos votos válidos na eleição passada, eles expulsam algumas figuras das redes sociais, né? Alguns militantes de rede social, eles expulsam as pessoas porque eles são um grupo minoritário, dentro de um partido minoritário, porque eles fazem mais barulho na internet do que no mundo real. Então, foi um caso interno ali do PCB, tem seus meandros ali que eu não vou adentrar aqui. Então, você tem ali um partido, como eu falei, o PCB, que é um partido cuja ideologia, né, cujos, os propósitos, cujas as táticas se assemelhariam com esses youtubers comunistas. Esse partido tem 0,04% dos votos. É uma margem histórica dos últimos anos do PCB. Em outras eleições passadas foi 0,05, 0,04. Então, assim, tá ali na margem, ali, não varia muito em torno disso. Eles tiveram menos votos do que o Padre Kelmon. Menos votos. Então, assim, isso aqui é o mundo real. Isso aqui é o papel que eles desempenham no mundo real. Não há comparação. Se você pega o Bolsonaro teve 43,20% dos votos válidos. O PCB, 0,04. Então não há comparação. Não há comparação porque a extrema-direita, ela chegou ao poder, ela ficou no poder durante um mandato, eles foram eleitos, há muitos bolsonaristas eleitos, então sim, é um tipo de discurso e é um tipo de prática política institucional que tem resultados concretos. Eles estão atuando no jogo institucional e vão continuar impactando na política real durante um bom tempo. E esse é um fenômeno que a gente passou os últimos anos investigando. Quando eu começo a falar de política aqui no canal, foi justamente porque havia esse movimento global de ascensão da extrema-direita e era uma preocupação em relação a muitas pautas, porque aqui é um retrocesso tremendo, né? É uma pauta reacionária, é uma pauta perigosa, uma pauta de intransigência, de intolerância, e eles estavam chegando ao poder. Eles impactaram na votação do Brexit no Reino Unido, como eu já falei muitas vezes aqui, eles contribuíram para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, e isso impactou na vida de imigrantes lá, impactou na própria vida dos britânicos, né, em perda de poder financeiro, ou seja, eles fizeram uma movimentação nesse sentido, contribuíram para a eleição do Trump nos Estados Unidos, e no Brasil leva o Bolsonaro. E em outros países também houve movimentos semelhantes, basta pensar na Argentina agora com o Milei, ou seja, é um grupo organizado mundialmente, não estão desconectados, eles estão conectados, há todo um uso da rede social nesse sentido, há muito dinheiro envolvido também. Quando houve essa invasão lá em Brasília, havia financiamento de empresários, muita gente rica financiando esse tipo de grupo, então não há comparação. Não há comparação porque é um grupo que realmente chegou ao poder e que tem impacto no mundo real. E do outro lado você tem um grupo minoritário, a extrema da extrema esquerda e que não tem nenhuma relevância na realidade. Não tem 0,04% dos votos nas eleições. E aí é muito simples imaginar por que querem romper com tudo, por que querem jogar fora todo o jogo institucional, porque eles não têm presença nesse jogo. É como aquela criança birrenta que perde no jogo de xadrez e joga todas as peças no chão e sai gritando que não vai jogar mais, porque elas não têm chance nenhuma de ganhar com as regras que elas adotam. O Lula, por exemplo, basta pensar no percurso, né, do Lula como candidato político. Ele só conseguiu chegar à presidência quando ele passou a entender e a jogar pelas regras do jogo institucional. Aí sim ele passa a tornar um candidato viável e o eleitorado passa a ver o Lula não como uma ameaça política, mas como alguém que poderia levar uma melhoria. E aqui não importa se você gosta ou não do Lula, se você apoia ou não Lula, basta compreender só como ele fez essa transição e conseguiu, adentrar o jogo institucional de modo a se tornar presidente em vários mandatos. Então, assim, é um tipo de jogo que esse grupo jamais vai compreender. Eles podem fazer barulho nas redes sociais, mas no mundo real não tem relevância. 45 mil votos no Brasil inteiro, né? Pensando que foram 118 milhões de eleitores. Então, sim, são pessoas inexistentes. Fora das redes sociais, esse grupo não existe. O brasileiro não sabe o que eles dizem, o brasileiro não sabe o que eles apoiam, os brasileiros não sabem, quais são as pautas que eles
querem levar adiante e os brasileiros não se importam com eles. Então, assim, não há comparação, como eu falei. Não há comparação porque não tem relevância no mundo real. Só tem relevância aqui na internet. Como diz o próprio partido, né? Eles fazem mais barulho nas redes sociais do que no mundo real. Mesmo que o partido não faça diferença no mundo real também. E aqui a gente está falando do mundo adulto, né? De pessoas que participam do jogo institucional, do jogo político real. Nós estamos falando aqui, sabe, de gente que vive no mundo de delírio, de devaneios, achando que vai fazer grandes transformações na realidade. E aí, só um último detalhe, só para você compreender, né, qual é a dimensão do problema aqui, porque 45 mil eleitores, você tem atualmente no Brasil, na ativa, em torno de 350 mil soldados militares, né? Soldados que estão nas Forças Armadas. Há 1 milhão de reservistas. E aí você tem também uma estimativa aqui em torno de 650 mil policiais militares no Brasil. Ao todo você tem aí na ativa mais de 1 milhão de agentes de segurança. Então imagina que um grupo, né, 45 mil, que nem sequer participaria todo mundo de uma revolução, vamos supor aqui que 10% participasse de uma luta armada aqui, 4 mil militantes participariam de uma luta armada contra 1 milhão de agentes de segurança. Então, sim, é simplesmente, sabe, ficção, sabe, delírio mesmo, achar que essas pessoas fariam qualquer tipo de transformação social. Por outro lado, como mencionei, a extrema-direita tem esse poder. Eles têm acesso às armas, muitos deles são militares, são policiais, eles estão infiltrados em todos os grupos de agentes de segurança. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é um ex-policial federal. Então, sim, esse discurso militarista, esse discurso de intolerância, de violência institucional também, está presente nessas pessoas e eles estão nesses postos de poder. É por isso que preocupa tanto que você dê voz, dê abertura para que eles atuem desse modo e não sejam punidos. Quando o Alessandro Vieira vem pedir punição exemplar para quem encabeçou esses movimentos, para quem, sabe, gestou esses movimentos, é para poder punir, inclusive, sabe, coronéis da polícia, punir generais, punir alto escalão do exército, punir políticos, punir financiadores, né, empresários milionários que ajudaram a esse cenário. Porque se não chegar nessas pessoas, esse tipo de ato pode vir a se repetir no futuro com o mesmo apoio dessas pessoas que estão agora, sabe, blindadas por seu poder. Então é isso. Não há comparação. A comparação é só no nível mais prático mesmo. Tentou um golpe de Estado, vai ser preso. Se você for peixe pequeno, porque se você for peixe grande, talvez você seja protegido. Como eu falei, aqui é mundo real, aqui é mundo dos adultos, de pessoas que estão atuando de maneira concreta num jogo político. Não de maneira fictícia, né? Não de maneira, sabe, delirante. Então é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre a fala, né, do rapaz ali, do militar que presenciou sabe, os bolsonaristas diante dos quartéis, a fala do senador Alessandro Vieira também, né, alertando sobre os riscos de não punir essas pessoas. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!